Assis, agora vamos fazer um pouquinho de polêmica. Eu gosto de polêmica. Como é que está o cenário aqui político de Baturité? Tem o prefeito Eble, grande abraço, meu irmão, tranquilo. E inclusive eu acompanhei muito como coordenador aqui da rádio, né? Acompanhei muito o trabalho da prefeitura, tanto de sua gestão como também um pouco do início da gestão do Eble. Como é que está esse cenário político em Baturité? Existe oposição? Não existe? Já existem as articulações para o próximo pleito? Como é que está essa questão? E como está o Assis Arruda dentro dessa questão? A política sem... Porque todo mundo quer saber isso. Né? A política sem oposição, a gestão sem oposição ela é muito ruim, porque você pode até se acomodar. Porque a oposição é uma forma de você deixar a pessoa sempre atenta, né? Sempre atenta. Ela tem que fazer tudo direito, tem a oposição. Olha, isso aqui deu certo, não deu? Pois isso aqui, né? Alguém tem que estar gritando. E o que aconteceu em Baturité é que o prefeito tinha, dos outros vereadores, parece que tinha 9 vereadores, se eu não me engano, né? Uma coisa assim. E desses 9, chegaram a ter 5 suplentes. Quer dizer, 5 assessores. Quer dizer, você ter 5 assessores no gabinete como vereadores, eu achei que não é legal, mas enfim, né? Então você tem a Câmara, né? A ampla maioria da Câmara, ampla maioria. A imprensa, você tem bons contratos com boa parte da imprensa, que de certa forma, não vou dizer que a imprensa seja, sei lá, venal, não estou dizendo nada disso, mas quando você tem uma dependência do recurso público, você termina ficando um pouco mais cuidadoso na forma de colocar as coisas, né? Não estou aqui criticando a imprensa, porque sem a imprensa nós não somos nada. Mas há, uma certa forma, um cuidado maior na divulgação das coisas. Eu recebo muita gente liga para mim denunciando, às vezes eu ligo e não bota bem como eu falo, bota um pouco diferente. Eu acho que é exatamente essa questão que tem que ter muito... que a questão financeira pesa. A gente tem que entender isso também. Sim. Então, se você tem... Aí sobra quem? A oposição não estava calada, né? Se tinha, estava muito quieta, né? Aí ficaria só esperando só pelo Ministério Público. O Ministério Público, para agir, ele tem que ser acionado, ele tem que ser provocado. A justiça tem que ser provocada. Então, eu até tive há 2 semanas com o doutor Antônio Forte, que é o promotor dessa área da gestão pública, né? E ele disse, rapaz, eu estou satisfeito, porque no Baturité não tinha oposição, e agora está aparecendo 2 hoje aqui para falar comigo. Né, que foi o vereador Reinaldo Braga, que esteve lá com ele, eu também tive com ele, para conversar um pouco sobre Baturité, sobre as coisas de Baturité. Então, o que aconteceu? Eu tinha, quando eu saí da gestão, minha mulher tem um problema de saúde muito sério, fez uma cirurgia na cabeça e tal, então eu resolvi me dedicar mais a ela e à minha família. Ela tomou de conta de mim a vida toda. Então, ela que ela precisou de mim, eu tinha que me dedicar a ela, né? Sim, então, foi uma decisão que eu tomei. De não me envolver na política. Eu acho até que não era bom estar entrando novo prefeito, deixar ele fazer o trabalho dele. Mas, de vez em quando, ele me cutucava, me criticava, que eu não fiz nada, que não sei o quê, umas coisas que incomodam, mas a gente foi deixando para lá. Até que chegaram as minhas contas do Tribunal de Contas, né? Minhas contas vieram aprovadas de 2017, 2018 e 2019. Falta chegar de 2020. É incrível, mas de 2016 não chegou ainda. Mas 17, 18, 19 chegaram. E chegaram totalmente aprovadas pelo Tribunal de Contas, né? Foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. A primeira chegou e eu não preciso estar falando para o vereador, eu até liguei para eles pedindo que aprovasse, tá? Mantivesse o parecer, porque eu acho que era uma questão de educação, ligar para eles e tal, que nem precisava, que é a função deles, né? Andei ligando, mas depois, quando chegou perto da votação, eu recebi uma informação de um deles que tinha uma orientação para não aprovar. Entendi. Eu digo, não é possível um negócio desse, mas por que não aprovar? Não, e você sabe que nós temos que seguir a orientação, porque nós somos uma base e a base está toda junta, são 11 votos. Mas aí voltou, que entrou uma questão familiar aqui na história e aprovaram a de 2017. Até ficou um negócio até mal, porque o próprio prefeito colocou em rede social que tinha mandado aprovar a pedido do meu afilhado, que é o Isaac, né, que é um afilhado querido, né? Sim. Enfim, ficou até mal, até para mim e para os vereadores, né? Poxa, não foi aprovado porque alguém pediu, foi aprovado porque ela veio parecer favorável. Mas quando chegou a 18 e 19, que eu estava mais tranquilo ainda, aí disseram, não, a ordem é desaprovar e acabou-se.
e foram desaprovadas, né? Mas eu achei que as contas, aprova ou não aprova, é exatamente por elas, né? As suas particularidades, seus pormenores. Aí não? eu volto para a pergunta que você me fez atrás, a crítica que eu faço à legislação brasileira, à Federação Brasileira. Você acredita que existe o Tribunal de Contas da União, que acompanha as contas do governo federal e dos órgãos federais, e o Tribunal de Contas dos estados, que acompanha o dos municípios, e do estado do Ceará, e do estado. Isso deve acontecer mesmo, porque às vezes você trabalha num lugar e a pessoa diz que você nunca trabalhou, Pois e é. você trabalhou, Pois né? é. Aí Enfim. o tribunal analisa. Só que a lei diz o seguinte: essa conta analisada pelo tribunal, no caso da conta do prefeito, do secretário, não. O tribunal julgou, está julgado. Mas no caso do prefeito, ela tem que passar por um julgamento político. Entendi. E o prefeito, para manter o parecer do tribunal favorável, ele tem que ter pelo menos um terço da votação da Câmara. Então, eu precisaria de 5 vereadores favoráveis. Ora, se o prefeito dos 13 tem 11, como é que eu vou ter 5 favoráveis? Sim. É impossível, né? Não tinha como. Não tinha como. Então, o parecer foi uma decisão política tomada pela base de apoio do prefeito de desaprovar. Mas se a conta... Agora vamos voltar um pouco atrás. As contas do ex-gestor Bosco e da Cristiane vieram desaprovadas pelo tribunal. Não estou dizendo que está correto ou que está errado, que eles fizeram certo ou errado, mas vieram com parecer contrário. E a Câmara deu 2 terços para aprovar. Então, a Câmara tem um poder político de tirar uma desaprovação, virar aprovação, e tirar uma aprovação e virar desaprovação. Então, isso fica uma coisa na mão do Legislativo que eu acho que não é legal. Então, elas foram desaprovadas, isso me magoou muito. Não porque eu tenho um consenso do trabalho que nós fizemos. E você vê, é uma coisa inédita em Baturité, nunca teve conta desaprovada. Então, eu digo, não, então o prefeito está querendo que eu volte para a política, eu vou acompanhar a política em Baturité de novo, né? Eu fiquei muito magoado, minha família ficou muito magoada, foi um negócio que machucou muito. A forma como foi feita, porque alguns vereadores disseram que iam votar em mim quando foi 18 horas, iam votar em mim quando foi 18h30, não iam mais votar. Em mim não, nas contas. E alguns que iam votar favorável a mim foram afastados para assumir o suplente, né? Já foram afastados para assumir o suplente. Enfim, eu não estou criticando o vereador, o Assis está exclamando, não estou exclamando o vereador, eu estou contando a realidade, foi o que aconteceu. E eu tenho, porque eu ouvi de vários vereadores, a base política do prefeito tem que estar unida, nós temos que votar contra, e acabou, se votou contra. Sim. Só que com a intenção de me deixar, eu não poder registrar minha candidatura, se eu fosse candidato a prefeito. Então, eu não poderia concorrer na cabeça de quem imaginou desaprovar minhas contas. Só que a lei da responsabilidade fiscal ela mudou. Ela diz o seguinte: você pode até não ser candidato, desde que tenha havido improbidade administrativa, tenha havido dolo, e não houve nada, que a conta foi aprovada, foi um julgamento puramente político. Então, se eu quiser ser candidato, se for o caso, eu tenho certeza que eu posso registrar e a minha candidatura vai valer até o final da eleição. Se vai ganhar ou não é outra coisa, se eu vou ser candidato ou não é outra coisa. No momento atual, nós estamos conversando... Você acha que existe essa possibilidade de o senhor se candidatar? Sempre existe. Ou indicar alguém? Sempre existe, porque eu sou cidadão de Baturité, eu amo essa cidade. Eu não gostaria, eu preferia que fosse outra pessoa, acho que eu já dei minha contribuição. Eu preferia que fosse outra pessoa. Nós temos outras pessoas boas aqui em Baturité, na oposição. Semana passada eu me encontrei com o Segundinho, me encontrei com o Ivo Júnior. O Ivo Júnior está trabalhando muito, ele quer ser candidato realmente, eu acho que é um bom nome. Já foi vice-prefeito por 2 vezes, foi vereador várias vezes. Tem o exemplo do pai, que foi um grande gestor, né, do doutor Ivo. Tem exemplo da dona Idalba também, que foi uma grande gestora, secretária de saúde. Então, ele tem todo um know-how que o credencia a ser prefeito de Baturité também. Tem outros candidatos, o PT hoje, o governador é do PT, é de Baturité. Nós temos aqui em Baturité o PT, nós temos o Will, que eu gosto muito do Will, eu acho que é um vereador atuante. Né? Nós temos Will. O presidente do partido, o doutor Felipe Augusto, que eu acho que é um bom nome também. Tem um ex-vereador, o Marcos Serafim, que é do Banco do Nordeste, tem uma experiência também de gestão. E nós temos o Reinaldo Braga, que já foi vice-prefeito também. Nós temos... Eu digo muito, eu dou muita conta do doutor Cristiano, dentista. Doutor Cristiano, você é um homem, para mim, é um homem cristão, um homem de Deus, um homem honesto, um homem correto. Não que os outros não sejam. Estou falando que eu gosto muito dele, né? O doutor Cristiano. Então, tem outros nomes novos aí que eu, no momento, eu discordo de várias coisas como estão sendo feitas em Baturité.
eu sou oposição não só porque tivesse conta desaprovada, eu sou porque tem coisas que não estão transparentes. Não estão. Tanto que a Prefeitura acabou de ter uma licitação cancelada pelo Tribunal de Contas, foi feita de forma errada, né? E tem mais 2 que ele fez do mesmo jeito e já pagou, inclusive, as 2 construtoras, né? Obras em Baturité, inclusive obras do Fundeb. Eu estou fazendo essa denúncia. Para você ter uma ideia, foi contratada uma associação de agricultores para fazer obra de construção civil sem licitação. Eu acho isso muito estranho também, né? O dinheiro do IPM, 21 milhões, cadê o dinheiro do IPM? Já estão até criando até uns... Esse IPM é um fundo, né? Que existe a prefeitura... Como funciona? Nós criamos o Fundo de Previdência para substituir o INSS. Então, o Fundo de Previdência, a partir do momento que ele foi criado, em vez de você recolher para o INSS, você recolhe para um fundo que foi administrado pelo... É como se é uma aposentadoria. É para garantir público... a aposentadoria do servidor. Sim. Então, ele ficou 4 anos em Baturité, o IPM, porque o prefeito, assim que assumiu, ele acabou com o IPM. Criou um Fundo Municipal de Previdência, que é administrado pelo secretário de Finanças. Não tem sentido. Tem o gestor do fundo, mas é subordinado ao secretário. Então, não tem sentido. Então, o que foi feito? Eu deixei 26 milhões, né? E o Ministério Público, em cima da denúncia que um vereador fez na Câmara de Vereadores, pediu informações à Prefeitura. A Prefeitura deu a informação que tinha 27 milhões e pouco, mas que o saldo atual era só de 6 milhões. Então, você quer saber onde é que estão os 21 milhões? Aí disse, não, é porque a Câmara autorizou a tirar. A Câmara não tem o poder de autorizar tirar dinheiro de fundo de previdência, porque o dinheiro é do servidor. Né? Principalmente o fundo de previdência, que ainda que não foi feito o cálculo atuarial. O cálculo atuarial é o seguinte, você tem que saber, você faz um cálculo, digamos, as pessoas vão viver mais 30 anos, mais 40 anos, então você faz o cálculo pela expectativa de vida, quanto é que o fundo tem que ter para aposentar todo mundo. Então, não foi feito esse cálculo. Pelo menos não se tem notícia que foi feito esse cálculo. Então, vai ter que justificar, o Ministério Público já está apurando e o Ministério da Previdência também deve estar apurando, que eu fiz a denúncia também para o Ministério da Previdência e vou fazer a mesma denúncia para o Tribunal de Contas que ele tem que acompanhar. Nada contra. Se tiver correto, parabéns. Tirou, onde foi aplicado esse dinheiro? Sim, 21 milhões dinheiro, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, tem algumas coisas que não estão bem claras, sabe? Muito bem claras. Então, por conta disso, eu estou acompanhando, estou publicando algumas coisas nas minhas redes sociais para chamar a atenção da população. Não estou dizendo que está botando a mão no dinheiro público, estou dizendo que tem alguns indícios que precisam ser investigados, que sejam esclarecidos. E quem vai esclarecer não sou eu, não sou investigador. O investigador quem é? O Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Polícia Militar, a Polícia Civil, desculpa, a Polícia Civil, a Polícia Federal, dependendo da origem do recurso, os ministérios, não sou eu. O que eu estou fazendo? Há indício, eu noticio nas minhas redes sociais e, se for indício muito forte, eu faço a denúncia. Sim. De forma muito clara, não estou exagerando em nada. Né? Como cidadão. E estou procurando as pessoas de oposição para a gente se juntar nesse trabalho, porque faz sozinho, eu não tenho... É demais, né? Então, essa semana, inclusive, estou conversando com as lideranças do Maciço, porque está havendo uma divisãozinha aqui no Maciço, não é boa. Eu senti alguns prefeitos muito chateados com a postura do prefeito de Baturité nessa questão do consórcio e na questão também de querer se envolver em campanhas em outros municípios. Então, isso está criando, não estou dizendo que é verdade ou não, eles estão me dizendo que está acontecendo isso, eu não posso provar se está acontecendo ou não, mas está deixando alguns incomodados. Eu já tive uma conversa com a prefeita de Guaramiranga, vou ter uma agora com o prefeito de Aracoiaba e vou conversar com os outros prefeitos da região, que o Maciço tem que estar unido.